Olá, tudo bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. Ansiedade é uma emoção comum que existe para os seres humanos há muito e muito tempo. Na verdade, lá na época dos Homens das Cavernas. Foi uma emoção que foi desenvolvida para que a gente pudesse sobreviver. Então, o nosso corpo, quando a gente sente ansiedade, é uma resposta de sobrevivência, de luta ou de fuga. E essa resposta, a ansiedade, na verdade, ela foi e fez com que nós estivéssemos vivos até hoje. Então, antes de mais nada, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta do nosso corpo para que a gente pudesse se preparar para lutar ou para fugir diante das situações que realmente fossem perigosas lá na época dos Homens das Cavernas. O grande problema que desenvolveu a patologia da ansiedade é que nós evoluímos, as nossas condições de construção, de evolução enquanto ser humano foi crescendo, só que o nosso cérebro ele não evoluiu. Então, o que aconteceu? Lá, antigamente, a ansiedade ela era extremamente importante, porque ela fazia com que a gente continuasse vivo. E hoje, sentir ansiedade, de todas as vezes que a gente sente ansiedade, o número é muito pequeno, se não nulo, de quando realmente nós estamos em perigos. Então, o que acontece? O nosso cérebro ele não sabe separar o que é real e o que é imaginário. Então, entre o real e o imaginário, e entre não me proteger em excesso, ele sempre vai buscar me proteger em excesso. E com isso, ele vai me dar toda uma descarga de adrenalina e uma resposta física de emoções no nosso corpo, para que a gente possa estar preparado para lutar e para fugir. Então, o que é importante que você entenda? Que sentir ansiedade não é errado. Sentir ansiedade, pelo contrário, é importante e foi importante lá atrás e vai continuar sendo, porque sem ela a gente poderia colocar nossa vida em risco e poderia fazer com que o nosso corpo não tivesse reações para lutar ou para fugir diante de situações reais de sobrevivência. Agora, quando saber, né, e o que fazer quando esses sintomas começar a aparecer em situações que não existem risco real de sobrevivência, primeiro, também é importante que a gente tenha consciência de quais são os sintomas de ansiedade. Então, a primeira coisa que acontece com o nosso corpo quando a gente começa a ficar ansioso é o nosso coração começa a bater mais rápido. Então, o nosso coração bate mais rápido para que a gente possa bombear sangue para todos os músculos para que a gente tenha força para lutar ou para fugir. Outra coisa que acontece com o nosso corpo também, a nossa pressão eleva. Então, quando nós estamos ansiosos, o que acontece? O nosso corpo fica vermelho e você fica com a sensação de que está pegando fogo. Por quê? Porque esse sangue que começa a ser bombeado mais rápido do nosso coração para os nossos músculos, ele precisa que os nossos vasos sanguíneos se dilatem para que ele chegue mais rápido aonde ele precisa. Porque supostamente o nosso corpo está entendendo, o nosso cérebro, que nós estamos em situação real de perigo. Então, quanto mais rápido ele agir, mais rápido ele vai conseguir nos proteger e assim continuar perpetuando a nossa espécie, que era esse o objetivo lá de trás dos nossos ancestrais. Outra coisa que acontece também é a gente começa a respirar muito mais rápido. Por que a gente respira mais rápido quando nós estamos ansiosos? Porque a gente precisa bombear oxigênio, mandar oxigênio para que esses músculos também possam responder da melhor forma, através da luta ou da fuga. Então, o meu coração bate mais rápido, a minha pressão eleva e a minha respiração fica mais ofegante. Tudo isso sintomas da ansiedade, o meu cérebro entendendo que eu estou em perigo. Então, esses sintomas e tantos outros, né, como as mãos e os pés gelados, coração acelerado, dormência, informigamento no corpo, são sintomas que são presentes numa ansiedade patológica. E é importante que a gente identifique, eu estou ansiosa. Por quê? Por que eu estou com essa ansiedade? Para que essa ansiedade está sendo ativada em meu corpo? E entenda também esses sintomas da ansiedade, para que eles estão servindo e como eu posso controlá-los. Além do coração acelerado, da pressão elevada e da respiração rápida, as mãos e os pés gelados, eles ficam assim, numa situação de ansiedade, porque eles são parte fundamental para que a gente consiga lutar ou fugir, porque as mãos e os pés são partes funcionais ali para que a gente consiga ou lutar ou correr para fugir. Então, se a gente tivesse com a mesma intensidade o fluxo sanguíneo nas mãos, caso a gente se cortasse, caso a gente se machucasse numa situação real ali de perigo, o que ia acontecer? A gente ia morrer de hemorragia. Por isso que as nossas mãos e os nossos pés ficam com a ausência da circulação sanguínea. E isso faz com que eles fiquem gelados.
Por que a gente tem dor de barriga quando a gente está ansioso? Porque nosso corpo vai desacionar áreas que não são importantes para que a gente chegue ao objeto final, que é a sobrevivência. Então, se eu acabei de comer, eu não vou conseguir correr da melhor forma. Eu não vou conseguir pular ou lutar com esse animal da melhor forma. Então, isso faz com que o meu cérebro entenda que aquilo ali é um obstáculo e ele vai pegar e jogar fora. Por isso que a gente tem dor de barriga, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Algumas pessoas chegam a vomitar numa situação de ansiedade muito extrema. Você já sentiu isso? Se você já sentiu, me conta aqui embaixo quais são os sintomas que a ansiedade te ativa. Então, o que mais a ansiedade nos dá? Ela nos dá também formigamento no corpo. Qual o motivo do formigamento no corpo? O formigamento se dá porque na situação de perigo, ali onde eu estou lutando ou fugindo, caso o animal nos acionasse, nos machucasse, o formigamento faz com que a gente não sinta a dor intensa. E não sentindo a dor intensa faz com que eu continue conseguindo lutar ou fugir diante daquela ameaça que é supostamente lá dos nossos ancestrais. Que sintoma mais que a gente sente? Tontura. Por que as pessoas, quando estão ansiosas, ficam tontas? Porque o oxigênio, a oxigenação que era para mandar, para que a gente pudesse pensar numa situação de supostamente perigo, não é o momento da gente pensar, é o momento da gente agir. É como se a gente colocasse a mão no lugar quente e automaticamente nosso cérebro tirasse. Então, naquele momento que em alguma coisa foi ativado um gatilho, uma preocupação, que fez com que eu entendesse que eu tivesse em perigo, o que vai acontecer? O meu cérebro vai mandar automaticamente o oxigênio, que era para que eu pensasse, para que eu agisse, e aí isso tudo vai para os meus músculos e os meus órgãos que estão precisando de oxigênio. Por que as minhas pernas ficam tensas, rígidas, duras, e às vezes com tanta intensidade e rigidez faz com que eu chegue a tremer? Porque para lutar ou para fugir, eu preciso de força. Se eu não estou usando essa força, o meu corpo não sabe o que fazer. Então, ele me dá uma intensidade de energia para aquela musculatura. Eu não gasto e aí eu não sei, o meu cérebro, o meu corpo não sabe. Eu precisava que você corresse, mas você não correu. E agora, como acontece isso? Então, todos esses sintomas da ansiedade, esses e muito mais, né? Tem pessoas que têm dor no peito, tem pessoas que têm nó na garganta. O nó na garganta se dá justamente pela entrada e saída de oxigênio muito rápido e também pela questão de que no momento que você está numa situação real de perigo, ali, numa situação de sobrevivência, não é momento de você comer nada, por isso que a tua garganta se fecha. Então, todos esses sintomas são sintomas saudáveis da ansiedade se fossem acionadas em situações reais de sobrevivência. O grande problema é que a gente aciona isso em situações disfuncionais, desnecessárias, e faz com que a gente tenha todos esses sintomas sendo ruim de ser sentidos. Então, o nosso grande objetivo aqui com esse canal do YouTube, para que você tenha mais conhecimento, é que você consiga separar o que realmente é real e é importante que eu sinta ansiedade e o que não é, e como eu vou lidar quando esses sintomas aparecerem. Então, eu quero te falar que eu também tenho um curso de ansiedade que explica tudo isso com muito clareza, com muito detalhamento, que é o Livre-se da Ansiedade. E aqui embaixo, nesse vídeo, tem um link que você pode acessar ele e pode ter todo o conteúdo de uma forma muito mais clara e precisa para você. E claro, fique comigo aqui no canal, que toda quarta-feira nós temos vídeo novo sobre ansiedade, sobre outros vários temas dentro da psicologia, para que você possa aprender mais sobre você e controlar aquilo que te incomoda. E talvez assim conseguir encontrar o seu equilíbrio emocional através do funcionamento, através de ferramentas que possam te dar mais assertividade para que você viva com menos culpa e mais leveza. Obrigada por estar aqui comigo até agora e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!